Hoje vamos andar pelas terras do Brasil, mas através de um autor nacional. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar de As Doenças do Brasil, do Walter Ugumem. Este é o último livro que foi publicado pelo Walter Ugumem e, primeiro que tudo, eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada. Peço desculpa de só agora estar a gravar a opinião, mas o final de ano foi complicado e nós não conseguimos às vezes fazer aquilo que gostaríamos. Bom, mas antes de ir para a opinião deste livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo, espero que fiques, espero que subscrevas o canal e espero que também não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações sempre que há vídeo novo no canal e que ponhas um like neste vídeo caso gostes do conteúdo. Ora, mas vamos para o Walter Ugumem e As Doenças do Brasil. Este livro era um livro bastante aguardado. O Walter Ugumem é um dos melhores escritores do nosso país e é muito conhecido no Brasil. E neste livro o Walter consegue uma coisa fantástica, fabulosa, que é ir à essência. E ir à essência da história, ir à essência de uma nação que está intimamente ligada connosco, com Portugal. Portanto, temos aqui um regresso aos nativos no Brasil, temos aqui uma história de guerreiros, mas que é uma história de guerreiros que, na realidade, aquilo que eles querem fazer é a paz. É um livro sobre, se quiserem, os nativos do Brasil, mas que acaba por ser também um livro sobre a identidade portuguesa. É um livro, quanto a mim, que tem uma prosa muito poética. Eu achei esta prosa linda. Demorei algum tempo a ler o livro exatamente porque estive a saborear as palavras, a saborear algumas das frases, a saborear alguns elementos que o Walter Ugumem nos dá e mais do que aquilo que ele nos dá, a forma como ele nos diz as ideias que quer desenvolver. Sobre esse ponto de vista, o livro é muito interessante, é um livro maior e foi um livro que eu gostei muito de ler. Depois, este livro acaba por, ou pelo menos a mim acabou, por desenvolver um turbilhão de emoções. E esse turbilhão de emoções fez com que, na verdade, eu ficasse a pensar no livro mesmo depois da sua leitura. Foi um livro impactante, se quiserem. Foi um livro que eu tive alguma dificuldade em largar, em deixar ir, para começar a ler outro livro. Não é uma coisa que me aconteça com grande frequência e é preciso que o livro mexa muito comigo. É preciso que o livro que eu esteja emocionalmente também, se calhar, preparada para ler o livro e houve aqui uma conjunção muito boa de todos estes elementos que levaram a que eu acho que este livro é um livro maior do Walter Ugumem. As personagens principais deste livro são os Aietes. Os Aietes são um povo indígena do Brasil que acabam por estar face ao colonizador e sobre esse ponto de vista também é um livro muito interessante porque eu acho que vai ser muito interessante ver as opiniões dos brasileiros a ler este livro e ver as opiniões dos portugueses a ler este livro. O colonizador e o colonizado e ver em que medida é que essas opiniões se aproximam ou não. Porque sobre esse ponto de vista acaba por ser um livro também político. É um livro político no sentido em que nós temos um povo indígena que lá estava e que, face ao homem branco que chega, reage e reage de uma forma pacífica e isso é que é muito interessante de se verificar neste livro. No entanto, para mim, e aquilo que me leva a dar-lhe as 5 estrelas é a escrita. Para mim, mais importante do que a temática deste livro é a forma como o Walter Ugumem o escreve, é a forma como ele se expressa e como ele faz estas personagens se expressarem em primeira pessoa e como estas personagens acabam por se colar a nós e acabamos nós por... eu pelo menos senti em momentos que era aquela personagem e em momentos que de alguma forma também era responsável por aqueles homens que tinham invadido aquela terra e que tinham de alguma forma desvirtuado aquele povo e aquela cultura. Ele dá uma linguagem própria a este povo,
que eu achei também muito interessante e muito importante, e se percebermos e se soubermos da importância que o Walter Ugumem dá às palavras e à criação das palavras, percebemos também a necessidade que ele teve de criar uma linguagem própria para os abetes que acaba por, de alguma forma, também os caracterizar e acaba também, de alguma forma, por nos fazer sentir mais ligados a estas personagens. É um livro sobre um eu e o outro, e nessa dicotomia é muito interessante perceber que eu sou às vezes aquele indígena e eu sou às vezes o outro, e portanto ele acaba por nos colocar, ou pelo menos a mim conseguiu-me colocar em patamares diferentes. É um livro muito poderoso, é um livro muito forte, se quiserem, e é muito interessante, e eu continuo na minha, já me estou a repetir, é muito interessante perceber, eu consegui perceber porque é que li alguns, não sei se não foi o próprio Walter que o disse, que considera que este romance é muito mais um longo poema do que propriamente um romance. O que me levou, de alguma forma, também a pôr em causa a veracidade, ou seja, quando eu fui para este romance eu achei que era uma ficção. Neste momento eu não sei, não tenho conhecimentos sobre a história do Brasil que me permitam esclarecer esta minha dúvida, mas até que ponto é que, embora as personagens possam ter sido criadas, até que ponto é que o Walter Ugumem não se baseou em factos reais e não se baseou, através da sua investigação, em elementos para construir este livro. É um livro que eu aconselho a ler, é um livro em que o Walter Ugumem consegue reinventar-se também, é outro Walter Ugumem, é outra coisa, é um passo à frente, e sobre esse ponto de vista também é muito interessante verificar que os escritores acabam por conseguir se reinventar através dos seus livros. 5 estrelas, não deixem de ler, é fabuloso. É só e apenas um livro maior do Walter Ugumem. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre as doenças do Brasil do Walter Ugumem. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.